Kátia, Isabel e Cláudia, muito obrigado por terem vindo. Kátia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diversidade do trabalho da professora Olga nesse vídeo que acabamos de assistir. São vários métodos que você poderia destacar para a gente dentro do processo de alfabetização da professora Olga? Isso. Boa noite, Marcos. Boa noite aos cursistas. Eu gostaria de inicialmente agradecer pelo convite à TV Escola. É um prazer estar aqui discutindo com os professores essa temática. Esse vídeo do trabalho da professora Olga me faz pensar realmente na diversidade. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma diversidade muito grande de teorias de várias áreas da ciência que nos explicam esses dois fenômenos que estão sendo debatidos nessa semana aqui, a questão da alfabetização e do letramento. Então, são várias contribuições de várias áreas. Nós temos, por outro lado, a presença de crianças com uma diversidade muito grande, uma diversidade cultural, uma diversidade psicológica mesmo muito grande no interior das escolas, das nossas escolas, né? E, por fim, nós temos uma metodologia bastante diversificada, que já é uma construção histórica de muito tempo, né? O trabalho da professora Olga me parece muito interessante, porque ela realmente aposta nessas questões. Ela trabalha com diversos portadores de texto, com os portadores reais de texto. O jornal é o jornal de verdade, né? O dicionário é o dicionário de verdade, com as fotos, com legendas, enfim, com uma série de atividades de leitura e de escrita no interior dessa diversidade possível. Então, eu acredito que essa questão de lidar bem com a diversidade é o grande desafio que nós temos hoje. Perfeito. Isabel, há uma preocupação em não se produzir rupturas no processo de alfabetização. O que você viu nesse vídeo, no trabalho da professora Olga, ela garante essa integração dos métodos, ou seja, não há ruptura no trabalho dela? Bem, boa noite, cursistas da TV Escola. É um prazer também estar aqui estabelecendo esse diálogo. O que eu destacaria no vídeo que foi apresentado é que no discurso da professora sobre o que ela considera, sobre o que é alfabetização, está muito claro para ela, né, que o conceito que a gente tinha muitos anos atrás permanece, né? Ensinar a ler e escrever é o ensino de uma tecnologia, ensino de um sistema, né, alfabético e ortográfico de escrita. O que ela nos apresenta são ampliações desse conceito com as novas noções que vêm das pesquisas sobre letramento e sobre o que é o funcionamento da cultura escrita na sociedade, né? Então não se trata de uma ruptura, né, entre o que é alfabetizar e o que é letrar. Eu acho que o letramento traz para a questão da alfabetização uma ampliação de possibilidades de trabalho, de situações, de contextos em que a escrita possa ter mais, a leitura e a escrita possam ter mais sentido na sala de aula, né? E quando a professora, que já tem 20 anos de experiência, né, lida tão bem com todas essas questões, é porque ela tem a memória dos procedimentos que ela já utilizou, né? E que tiveram, onde ela obteve sucesso com essa alfabetização, que são resgatados na hora que ela faz um trabalho com os usos sociais da escrita. Perfeito. Cláudia, e a sua observação, dá para destacar um pouquinho a questão da diversidade dos materiais usados pela professora Olga? Vimos ali o dicionário, vimos o jornal, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa... Eu acho que assim, o que se destaca, né, das ações que ela realiza ali, primeiro são as diversas situações que ela coloca para as crianças trabalharem, né, em relação ao material de leitura e de escrita, ou mesmo a situação de oralidade que se coloca entre elas. Então, primeiro você não vê uma classe estática, uma aula parada, mas as crianças em constante movimento, conversando entre si, se apropriando dos materiais e discutindo. Então, esse é um destaque que eu acho extremamente importante de fazer, dessa diversidade de situações que ela coloca nesse pequeno vídeo que a gente assistiu. E que a gente também pode pensar, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para as questões da educação de jovens e adultos também, né? Porque o programa também tematiza a questão da educação de jovens e adultos. Quer dizer, como é que a gente pode pensar numa quantidade ou numa diversidade de situações que trabalham de modo qualitativo com as questões da linguagem, com qualidade com as questões da linguagem, né? Com esse ler, com esse escrever em diferentes materiais, em de usar os suportes reais, onde a escrita realmente aparece, onde criar situações onde as crianças possam trocar informações entre elas e os adultos também, né? Trazer esses saberes que eles já têm,
que são apropriados fora da escola. Então, eu acho que esse ambiente que a gente vê lá, efervescente de ideias, é o destaque que eu daria para a ação da professora Olga. A respeito ainda dessa situação colocada por você, Kátia, quando você observa o trabalho da professora Olga, falando da diversidade, da importância que ela preserva, né? Depois de 20 anos, ela ainda incorpora situações que determinam a não ruptura do trabalho que ela exerce, mas quais são as suas preocupações quanto à formação desse professor? O que você reflete sobre isso atualmente? Então, Marcos, o que a gente tem refletido e percebido é que talvez tenha havido um tempo em que o professor se formava e aquilo era suficiente. Ele ia trabalhar e enfim, ia desenvolver uma carreira e construir uma carreira. Hoje, dada a complexidade da educação e, sobretudo, da alfabetização, mas de um modo geral, da educação de um modo geral, é impossível o professor se formar, nenhum curso dá conta de formar integralmente esse profissional. Há que se ter uma continuidade nesse processo, há que se investir na formação continuada. Então, me parece que a professora Olga, seja de forma autônoma, autodidata dela mesma, ou provavelmente, muito provavelmente, com o investimento da rede, o investimento na rede na qual ela está inserida, passa permanentemente por um processo de atualização e de formação continuada. Não vejo outro caminho para isso. E o que eu gostaria de destacar na professora Olga, que ela fala ali na quantidade, no tempo que ela já atua como alfabetizadora, coisa muito interessante, muito bonita de se ver, muito apaixonante de se ver, né? Então, às vezes, a gente tem a noção de que uma professora com 20 anos de carreira já está num processo de desaceleração, digamos assim, já está num processo de desinvestimento. O trabalho com crianças, muitas vezes, exige muito, ele é muito desgastante, né? Embora muito recompensador. E a professora Olga é uma das pessoas, eu conheço muitas outras que, depois de 20, 27 anos, estão com aquele pique daquela aula da professora Olga. Perfeito. Ela está realmente de parabéns e serve como exemplo para todas nós. Isabel, ao longo dessa semana, nós temos ouvido aqui alguns questionamentos dos nossos cursistas, levando em consideração as condições de trabalho em sala de aula, né? O excesso de alunos, salas com até 40, 30, 50 alunos. Como conciliar métodos diante dessa situação que é verídica, muitas salas de aulas tendo um número excessivo de alunos? Quais são as suas observações, os conselhos que você daria para um professor administrar essa situação? Eu diria que administrar essa situação não é uma questão do professor, né? É uma questão do coletivo da escola, é uma questão de uma rede de ensino garantir de alguma forma essas condições. Porque muitas vezes o professor se sente desamparado, se sente muito solitário, como se as questões que ele tem que resolver fossem questões daquela realidade próxima, muito próxima. Às vezes são questões do próprio sistema, né? Então, eu acho que as classes de alfabetização têm que ter um número menor de alunos realmente, né? As escolas podem tentar garantir isso internamente na sua organização, quando o sistema de ensino não garante em sua política. A escola tem alternativas de agrupamento desses alunos em coletivos maiores em determinados momentos, por exemplo, para usar uma biblioteca, para fazer uma atividade mais coletiva, um ateliê, em outros em que ela pode dar uma assistência para um grupo menor de alunos. Então, existem possibilidades a serem experimentadas que não dependem só das condições que o sistema dá, mas dependem do coletivo da escola criar contextos diferenciados com relação ao atendimento a números de alunos.